boa tarde. Olá, meu amado, olá, minha amada. Estamos aqui nesta tarde, início de tarde, para oferecer uma porção da Palavra de Deus que é rica e alimenta as nossas vidas todos os dias. Porque se meditarmos nela, com certeza que nós fluirão rios de águas vivas. Quem semeia vento, colhe tempestade. Existem muitos ditados populares que eu, você, ouvimos desde a nossa tenra infância. Alguns fazem sentido, outros são coisas de crenças populares. Mas quem semeia vento e colhe tempestade está na palavra de Deus. E eu irei procurar expor o que é colher vento, plantar vento e colher tempestade. Primeiro, nós vamos adentrar na palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 8, do versículo 1 ao 7. Emborca a trombeta, ele vem, como a águia, contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocaram, nosso Deus. Nós, Israel, te conheceremos. Israel rejeitou o bem. O inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artifício, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha. E, se a der, comerão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada. O profeta Oséias, ele profetizou no Reino do Norte, já no final do período deste reino, que foi deportado em 722 pela Síria, e ali dava-se fim ao Reino do Norte, que tinha se iniciado com Jeroboão I e se encerrado parece que o rei Oséias foi o último rei do Reino do Norte. Todos os reis do Reino do Norte, eles sempre foram contra o Senhor. Jamais foram obedientes. Temos o caso de Acabe, que teve um grande profeta, Elias, mas que não atendeu à voz do Senhor e nem o chamado do profeta Elias. E Oséias está profetizando aqui que Israel vai colher tempestade, porque plantou vento, semeou vento. E quem semeia vento, colhe tempestade. A questão do bezerro de ouro, que Jeroboão I estabeleceu assim que iniciou o seu reinado, no Antigo Oriente Próximo, o touro simbolizava a fertilidade e a força. Isso era um costume do Antigo Oriente Próximo. Mas, na verdade, quem simboliza a força e a fertilidade é o nosso Deus, que é maravilhoso, justo e é uma bênção em nossas vidas. Os ditos populares, existem alguns ditados ou ditos populares que na maioria das pessoas utiliza sem nem imaginar que procedem da Bíblia.
da Bíblia, da palavra de Deus. Você já ouviu dizer que é sábio economizar no tempo das vacas gordas? Este é um dito popular que tem origem lá no Egito, na época quando José interpretou o sonho de Faraó. Né? Todos nós sabemos que ele interpretou o sonho com 7 vacas gordas, magras, 7 espigas bonitas e 7 espigas crostadas. E as vacas gordas engoliram as vacas magras. Isso está em Gênesis capítulo 41. Normalmente, os ditos populares, eles transmitem algo de sabedoria do povo. Por exemplo, o ditado, quem não tem cão, caça com gato. Ou seja, você tem uma opção. Aqui não quer dizer que você vai caçar com gato. É uma questão de opção. De você ter outras opções se você não tiver aquilo que no momento se faz necessário para aquele objetivo na sua vida. Quem tem telhado de vidro não atira pedras na casa do vizinho. Com certeza. Porque o meu telhado pode estar fragilizado pelas minhas falhas, pelos meus erros. Então, nós não podemos atirar pedras quando nós temos a nossa consciência nos acusando de algo que nós fazemos de errados. Enfim, poderíamos aqui alistar uma quantidade de ditados populares, mas hoje gostaria de pensar especificamente no que eu falei. Quem semeia vento, colhe tempestade. Os ditados populares nem sempre estão falando a verdade. Quando diz, vamos dar um exemplo, a voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade. O povo nem sempre fala como Deus quer. Né? Queríamos muito que esse ditado se tornasse uma realidade, que a voz realmente do povo fosse a voz de Deus. Mas muitas vezes ele não é, né? É apenas um dito. Mas este aqui que eu estou falando é o mais correto, porque ele está dentro da palavra de Deus, no livro de Oséias, e deve ser levado a sério, porque está em Oséias, capítulo 8, versículo 7. E o que é semear ventos? Bem, semear ventos é uma interpretação da figura da linguagem popular à luz da Bíblia. O texto nos mostra alguns exemplos de como Israel estava semeando ventos. Vejamos, eles estavam desobedecendo a palavra de Deus, eles descuidaram de buscar o conhecimento do Senhor, pensavam que conheciam, mas na prática mostram que não. Realmente hoje, nos dias atuais, nós vemos muitos discursos, discursos lindos. Você vai para a igreja, é perfeito. E vem um amém. Mas na prática, muitas pessoas estão totalmente fora daquela sintonia com o Criador. Eles haviam rejeitado o bem. Quando você rejeita o bem, você está rejeitando a Deus, porque Deus é justiça. Eles estavam tomando decisões sem buscar a orientação de Deus. Todos nós passamos por isso. E aí é onde nós pecamos, onde nós erramos, porque nós não buscamos tomar uma decisão na orientação de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Era assim que Davi fazia. E no momento que ele deixou de fazer, o que ocorreu? Ele simplesmente cometeu aquele pecado terrível. Eles estavam dividindo a devoção a Deus com ídolos. Lamentavelmente, aqueles povos pagãos daquela época, eles deixavam de seguir, até o próprio Israel, né? Israel estava cometendo esse erro, principalmente na questão de Samaria, o reino do norte, foi dividido. Eles estavam adorando a outros deuses, e Deus pediu adoração somente a Ele, e só a Ele nós devemos adoração. Assim como Israel, nós também desobedecemos a palavra de Deus. Ele manda eu fazer o A, você faz o B. Ele manda eu fazer o Y, você faz o X. Aí, quando descuidamos do conhecimento de Deus, deixamos de lado os momentos de oração, meditação, leitura da palavra,
participação nos cultos, busca de intimidade com o Senhor. É isso. Isto é desobedecer a Deus. Quando rejeitamos o bem, o que dizer daqueles que rejeitam o bem maior? Qual é o nosso bem maior? Cristo, que deu a vida por mim, deu a vida por você. Ele é o nosso bem maior. Ele é o nosso caminho para uma eternidade feliz. Quando tomamos nossas decisões pensando no bem-estar pessoal, no lucro, em nós mesmos, e não naquilo que é da vontade do Criador para nossas vidas. Agimos assim constantemente. Sempre estamos pensando em nós mesmos e não naquilo que é benefício para a obra de Deus e para santificar, glorificar e agradar ao Criador. Quando colocamos o Senhor em segundo plano, dirigindo a nossa devoção a ídolos como dinheiro, por exemplo. Existem pessoas, cantores, que têm assim, uma enorme aceitação no público evangélico ou mesmo na vida secular, e eles, no momento em que a fama chega, Deus é colocado de lado. Muitos deles até se desviam, vão cantar músicas do mundo secular. Temos irmãos nas nossas denominações que são pessoas que têm uma vida de santidade, mas em determinado momento de nossas vidas recebe algo que vai lhe dar status e posição social. E a partir daquele momento, Deus é deixado de lado e a minha posição social, o meu interesse é colocado na frente daquele que me deu aquela oportunidade de melhorar a minha condição de vida. Mas esta pessoa, ela vai com certeza lá na frente, plantou vento, vai colher tempestade. Bem, passamos a primeira etapa. Espero que eu tenha sido bem claro. Não posso me estender muito, porque senão o vídeo se torna cansativo e eu não quero que isso aconteça. Expliquei o que é colher vento. Agora nós vamos explicar o que é colher tempestade. Bem, já vimos o que é semear ventos, mas ainda falta a segunda parte deste provérbio, que tem sua base na palavra de Deus. Vamos pensar um pouco no significado de colhermos tempestade. Colher tempestade é o resultado natural para aquele que semeia ventos, ou seja, são as dificuldades que enfrenta aquele que agiu de forma errada, no caso, desprezando a vontade do Criador. O texto mostra alguns exemplos daquilo que Israel estava para colher por causa de sua má plantação. O inimigo viria sobre ele como uma águia, rápido e implacável. Que inimigo esse? A Assíria. Deus já tinha estabelecido, através dos seus profetas, a pena para Israel, assim também como estabeleceu para Judá, o reino do sul, no momento do exílio da Babilônia. O inimigo os perseguiria, e foram perseguidos, foram deportados, foram espalhados por todas as províncias onde o reino da Síria tinha subjugado e colonizado. Eles seriam destruídos. Nunca mais se teve notícia do Reino do Norte, se eles foram repatriados. Sabemos do Reino do Sul, com a questão do rei Ciro, quando assumiu e destruiu a Babilônia. Eles estavam estimulando a ira do Senhor. Já expliquei várias vezes. Esta ira de Deus não é como a ira humana, é a justiça de Deus. Deus deu todas as oportunidades para o Reino do Norte, através de seus profetas, através de suas mensagens, se voltarem para ele. Mas o Reino do Norte continuou adorando o bezerro de ouro, continuou adorando os falsos ídolos, continuou sacrificando crianças, e o resultado foi a deportação. O resultado do trabalho deles seria negativo. O que conseguisse seria tomado pelos inimigos. O próprio Jesus falou: aquele que tem muito, muito lhe será acrescentado, e aquele que tem pouco, até o pouco lhe será tirado, por conta da desobediência. Tudo que você consegue em discordância com o Evangelho pode se passar anos, mas um dia será tomado de você.
porque você não conseguiu aquilo com honestidade. Você não conseguiu aquilo na direção do Criador. A figura descreve muito bem a situação difícil pela qual passaram. O resultado de terem semeado os ventos era o mesmo colher tempestades, dificuldades de toda a espécie. Naturalmente, ainda que em outro contexto e época, nós também não podemos esperar outra coisa além de tempestades, aqui e na vida eterna, ao semearmos vento. Cuidado, meu irmão, com o que você está plantando, né, aqui nesta terra. Espero que você esteja plantando sementes que possam dar frutos a 30, a 10, por 60 e 100. E não plantando vento para mais tarde colher tempestade. Então, é fácil perceber na palavra de Deus os resultados naturais de nossas ações. Vejamos alguns exemplos. Conforme julgamos, seremos julgados. Se julgarmos de forma errada, colheremos tempestade. Conforme perdoamos, seremos perdoados. Se não perdoarmos, colheremos tempestade. Conforme tratamos Cristo, seremos tratados. Quem receberá, será recebido. Quem rejeita, está rejeitando ao Senhor, ao Deus Pai e à obra maravilhosa do Espírito Santo. Colher tempestade é o resultado natural para aquele que rejeita as orientações de Deus, que se encontra em sua palavra e age por conta própria, como se fosse dono do próprio nariz. Isso é decorrente na nossa vida, nós vemos isso todos os dias. Eu vou para lugar tal, eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo. Meus amados, tudo é na direção de Deus. Nossos planos, eles se acabam da noite para o dia. Você sabe muitas vezes quando começa o dia, mas não sabe como termina. Colher tempestade, dificuldade de todo tipo é o que nos aguarda quando nos mantemos desobedientes em qualquer área de nossas vidas. Não é preciso muitas vezes, ser um cristão praticante. Não. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então temos que plantar sementes que deem fruto e não plantar ventos e colher tempestade. Conclusão. Quem planta uvas colherá uva em quantidade ainda maior. Né? Quem planta abacaxi vai colher abacaxi, ou seja, vai colher problemas. Quem semear o bem colherá uma quantidade ainda maior de bem. Quem semear o mal colherá uma quantidade ainda maior de mal. Quem semeia amor colherá cada vez mais amor. Quem semeará o ódio será vítima do ódio. Quem semear vento colherá ainda mais vento, uma tempestade ou mais do que isto, um tufão. Fiquem atentos aos ensinos da palavra de Deus e aos de Cristo Jesus, pois assim vocês estarão fugindo de semear ventos. Poucos são os provérbios verdadeiros como este, pois este é a palavra de Deus. Portanto, estejamos atentos àquilo que estamos semeando, pois, semeando ventos, só poderemos colher tempestade. Mais uma vez eu peço desculpa pela leitura, a pregação é um pouco longa, extensa, eu nem consegui ler tudo, procurei resumir o máximo, porque muitas vezes dá para você falar, pregar, educar, ensinar, sem precisar do papel. Mas muitas vezes há necessidade para que aquele tema que é muito delicado e que vai ser abordado seja explicitamente explicado dentro de um padrão para que você possa refletir melhor. Por isso, meu irmão, o que você está plantando?
o que você está plantando na sua vida. Pois aquilo que você está plantando vai determinar a sua semeadura. Tome cuidado. Semeie o que é bom para colher o que é bom. Semeie o que é justo para colher o que é justo. Semeie a verdade para colher a verdade. Semeie a justiça para colher justiça. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém.